Então, para a gente entender como é que faz a main, a gente tem que entender que a main está ligada com os testes. Uma coisa não está separada da outra. Então, para isso, eu vou fazer uma questão aqui do zero, para a gente entender como é que os elementos se relacionam, tá? Então, faz conta que a gente quer fazer algo que a gente já fez, que é uma calculadora que soma nomes. A gente já fez isso? Pega dois nomes e trabalha com os nomes. Então, o nosso teste, né, o nosso código seria mais ou menos assim. Eu vou somar 2 com 2, isso aqui é para me dar o quê? 4. 2 mais 2 é para ser 4. Tudo bem? Então, se eu perguntar qual é o valor de 3, é para ele me dizer 3. Então, vamos entender o que é a entrada e o que é a saída. Se a gente fosse pensar em termos de entrada e saída, assim, tá. Então, a entrada seriam as solicitações, soma de 2 mais 2, o valor de 3, por exemplo, e o nome de 5. Então, o que é que eu espero que seja a saída? Somar 2 mais 2 é para ser 4. O valor do nome 3 é 3. E o nome do número 5 é 5. Beleza? Bora lá acompanhar. Conforme essa quantidade de solicitações vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil rastrear qual solicitação está relacionada com qual resposta. Tudo bem? Então, para isso, o que a gente faz? A gente pega e replica a solicitação na resposta, colocando um arroba na frente, para eu entender que essa resposta veio dessa solicitação. O nome de 5 é 5. E aí o último comando seria um fim. Isso é o que o meu programa tem que ler, e isso daqui é o que ele tem que gerar. Isso é o que ele vai ler da entrada, é isso que eu tenho que processar, e isso daqui é o que ele tem que gerar. Tudo bem? Então até aí foi boa. Como só a partir desse texto a gente já entende o que é pedido e o que é resposta, só essa informação aqui, que a gente chama de shell, ela já me dá o que é que o meu programa faz, tanto em termos de entrada quanto em termos de saída. Por isso, quando vocês vão lá ver a descrição das atividades, ela não tem a entrada e a saída, ela só tem a saída, porque a saída já engloba as duas coisas. Então, normalmente, quando vocês veem uma atividade, ela tem essa carinha aqui, né? Isso daqui é a solicitação, isso daqui é a resposta. Então, eu vou apagar esse daqui, tá? Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Um programa que leia, interprete essas solicitações e escreva a resposta adequada. Para isso, eu vou precisar, pelo menos, de uma forma de fazer o input, que é de ler os dados do terminal. Então, o que é que essa gambiarra aqui faz? Ela pega o buffer inteiro de entrada, tudo bem, converte isso aqui no vetor de linhas. E aí, toda vez que eu chamo input, ele puxa uma linha desse vetor de linhas. É a mesma coisa que vocês já usaram em todas as versões do comando input. Então, toda vez que você chama o input, ele puxa uma linha, tá vendo o shift? Ele puxa a linha da frente do vetor de linhas. Então, vou mostrar aqui. Vou fazer seja A recebe input, seja B recebe input. Eu vou fazer um console.log de A mais B. Como A e B são textos, ele vai concatenar esses dois textos. Então, eu vou rodar isso daqui com o tsnode, solver.ts. Ué, o que ele está esperando? Para passar os dados. Então, a minha primeira linha vai ser banana. Minha segunda linha vai ser abacaxi. Não é síncrono, então eu tenho que dizer que os dados acabaram. Eu faço isso mandando manualmente um Ctrl+D. Fica aparecendo na minha saída. A primeira linha concatenada com a segunda linha. Tudo bem até aí?
Estamos de boa? Então, vamos lá. Ok? Então, esse write, ele é uma outra forma de fazer o console.log. A diferença é que com o console.log eu não tenho como evitar a quebra de linha. Mas com o process sdout, write, que é uma das bibliotecas lá do Node, você tem. Então, você poderia fazer write A, não vou ter quebra de linha, e depois eu vou dar um write, por exemplo, B, e não vou fazer quebra de linha. Pronto. Se eu não colocar nada, ele vai usar o /n e ele vai fazer a quebra de linha automático. Então aqui eu não dei a quebra de linha no A, mas dei a quebra de linha no B. Vai sair a mesma coisa. Banana, não fiz a quebra de linha, ele está lá na mesma linha, mas abacaxi. As duas coisas estão juntas lá. Então se eu rodar isso daqui, banana com canela. Terminei a minha entrada, banana com canela. Se eu fizesse o console.log aqui, ele ia quebrar a linha depois do A e aí eu não ia ter a opção de juntar os dois. Você não precisa disso se você ficar usando aquela concatenação de só montar a string, tá? Você até poderia tirar isso daqui. O único que é obrigatório é o input, porque sem ele eu não tenho como ler os dados do texto. Mas eu vou deixar ele aqui. Tá? Então vamos lá. Eu quero manter um loop e no meu loop eu vou ficar lendo tudo isso daqui e gerando a saída. Para ficar interessante, a gente vai fazer no modelo de classe. Eu vou fazer uma classe chamada nomes, dígitos, valores. Valores. Aí eu vou colocar a seguinte coisa. Nos meus valores, eu vou ter um getValue bem simples, que recebe um nome e me retorna um número. E aí eu vou fazer usando o value if else de guerra aqui. Então, se o nome for igual a 1, eu vou retornar 1. Se o nome for igual a 2, retornar 2. Vocês têm formas mais inteligentes de fazer isso, mas tentar manter o mais fácil possível, tá? For igual a 3, retornar 3. Se o nome for igual a 4, vou retornar 4. Senão eu vou retornar 0. Tá? Vou fazer só o suficiente para passar nesses testes, tá? Eu preciso também do 5. Se o nome for igual a 5, eu vou retornar 5. Ok. Então, o que é que eu sei? Eu tenho agora como fazer. Dado um nome, eu pego, transformo ele em número. Como isso daqui não usa nada, nenhum atributo de valores, eu posso dizer que ele é estático, porque eu não preciso instanciar um objeto para utilizá-lo. Vou fazer a mesma coisa agora, só que ao contrário. Get name. Eu vou receber um número. E vou retornar um texto. Então agora o que eu tenho que fazer? Se o valor for igual a 1, eu retorno. A mesma coisa, só que são o contrário, né? Queria o Copilot agora, se eu tivesse internet. A internet funciona não. Se o valor for igual a 3, retorne 3. Se o valor for igual a 4, retorne 4. Se o valor... Será que está funcionando então? Obrigado. Se o valor for igual a 5, returns... Pronto, isso daqui é suficiente. Então, se não, eu vou retornar P. Beleza, então eu já teria como fazer pelo menos essa daqui do valor e do nome. Porque pelo menos essas duas eu já tenho. Vamos deixar a soma para depois, tá? Então eu já consigo pelo menos pegar um valor de um nome
e o nome de um valor. Então, agora a gente vai para main. O que é que a main tem que fazer? Tem que ficar naquele loop infinito, pegando o comando, interpretando qual é a chamada e fazendo parte dos parâmetros. Então, bora lá. Eu vou manter aqui um loop infinito. Faça para sempre. Para sempre eu vou ter que fazer o quê? Pegar a linha. Então, a minha linha vai ser input. Puxei a linha toda. A linha, no caso, seria isso daqui, né? O cifrão não tem. O cifrão vai na saída. Valor 3. Beleza. Eu vou agora quebrar isso no vetor de palavras. Os meus argumentos, os meus parâmetros, a minha entrada do usuário vai ser line.split. Pronto. Então, agora quebrei tudo isso aqui no vetor de palavras. Como eu tenho que imprimir de novo a linha que eu li na saída, eu vou aproveitar e fazer aqui, né? Console.log, ou então write, isso daqui, mais line. Porque tudo que eu leio na entrada, eu gero de novo na saída, para as respostas ficarem casadinhas com as leituras. Agora eu vou para o meu if else da vida. O que eu tenho que ver? Se o que a pessoa pediu, né? Tá tudo aqui nos argumentos, parâmetros, ou como você quiser chamar, né? Parâmetros, a entrada do usuário, ou então os argumentos que ele passou. O primeiro argumento é o nome do que ele está pedindo. Então, vou até chamar separado. O comando, o que ele está pedindo para fazer, é o argumento na posição 0. Então, se o meu comando for igual, foi a primeira chamada, se o comando for igual a value, ele vai me dar um nome e ele quer o valor desse nome. O nome que ele vai me dar é argumento na posição 1, que a posição 0 é value. Aqui, ó. Cadê? É value não, cadê? É valor, né? Você tem que olhar o teste, tem que fazer casadinho certinho. O que ele vai me passar, a chamada vai ser valor. Então, se ele passar valor, eu tenho que fazer alguma coisa com o valor que ele me passou. Com o 3. Isso daqui é um nome. Então, eu vou chamar a minha função valores. É assim o nome da função? É. E eu tenho que transformar esse nome para número. Como é que eu vou usar aqui? GetValue, né? Então, valores.getValue. Aí vou passar isso daqui para o getValue. O getValue vai pegar esse nome e vai me retornar um número. Aí o que, é que eu vou fazer com esse número? Eu vou imprimir. Se você preferir, a gente quebra aqui nas chaves. Pronto, então agora eu sei lidar só com o valor. Se ele pedir o valor de algum nome, eu consigo transformar isso no valor e imprimir. Tenho só que ter aqui no meu ponto de parada, né? Se por acaso o meu comando for terminar, eu vou dar um break no laço e acabar com tudo. Se por acaso o meu comando for valor, eu faço isso. Se por acaso não for nada, nenhuma dessas coisas, eu vou escrever falhou, comando inválido. Pronto, o meu código já funciona, mas eu só sei processar uma única coisa, que é se ele pedir o valor. Então, o que é que o Moodle, o que é que o Replit faz? Ele transforma isso daqui, com as marcaçõezinhas, em um conjunto de testes sequenciais. Então, por exemplo, a primeira coisa seria pedir valor. Ele vai mandar o 3 e vai esperar o 3. O segundo teste, se ele passar nisso, seria pedir nome. E o terceiro teste, se ele passar nisso, seria fazer soma. Tá? Então, por exemplo, se eu mandar mostrar aqui os testes, quais são os 3 testes que ele tem? Pedir valor, pedir nome e fazer soma. Tá? Então, bora rodar. Eu vou rodar
o solver.ts com os testes que estão lá no README. Meu código não está gerando nada. Tá vendo? Valor 3 e fim, mas o código não está gerando nada. Received output não tem nada. Era para ter valor 3 com cifrãozinho. Era para ter saído 3 e depois ter saído o fim. Por que meu código não está gerando nada? Porque a função main nunca está sendo chamada. Como a função main nunca está rodando, ele nunca imprime nada. Ó, passei no primeiro teste. Tá vendo? Ó, primeiro ele passou, que é conseguir gerar o valor. Agora ele foi para o segundo, que é o quê? Pediu o nome de 5, era para ter saído 5, mas não saiu nada. A gente vai lá e incrementa uma nova chamada. Se por acaso o meu comando for nome, eu tenho que fazer o quê? O getName, que recebe um valor e retorna um string. Então, eu vou dar um write de valores.getName args na posição 1. Só que ele quer um número. Então, botar o mais aqui na frente. Os testes estão casados com as chamadas. A gente tem que casar bem certinho. Ué, aqui ele não pede um número, então tem que passar para ele um número. Que nem o lance da lapiseira. Se ele pede um objeto do tipo grafite, eu tenho que criar o grafite bem aqui e passar para a função que ele espera receber. Se a função espera receber um texto, eu tenho que mandar um texto. Se ela espera receber um grafite, eu tenho que mandar um grafite. Se espera receber o nome da pessoa, eu mando só a variável nome. Se espera receber a pessoa, eu pego o nome, crio a pessoa aqui e passo o que a função espera receber. Então eu tenho que fazer o casamento certinho. Eu vejo o que é que o teste me dá de informação, eu vejo o que é que a função espera receber e eu interpreto os parâmetros de uma forma que a função receba o que ela quer. Agora eu já sei fazer o nome. Valor 3, comando inválido. Tá. É porque era para ter o else em todos eles. Esqueci. E aí, senão o último não aparece certinho. O último só é para rodar, que não tem nada, que esse comando não existe se ele não cair em nenhum if, né? Ok. Agora ele precisa do soma de 2 mais 2. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Método. Static soma. Vai receber o quê? A função soma. O quê? Fazendo na classe, o teste também, fazendo as etapas. Sim. Por isso que eu não estou mais enviando a main, porque acabou se tornando uma muleta negativa, né? Não deixou os músculos mentais se desenvolverem. Que o ideal é fazer assim, é fazer de forma progressiva. Você pode fazer parte por parte. Primeiro fazer as classes, saber qual é a classe que vem primeiro, qual é a que vem depois, para depois você fazer um código com a mãe. Mas o que é que não é para fazer? Implementar tudo na classe para depois tentar fazer a main chamar. Aí você vai ter um monte de coisa errada e na hora que testar não funciona nada. Você vai ter que fazer assim. Implementa a funcionalidade, chama a funcionalidade, vê se casa. Implementa outra funcionalidade, chama a funcionalidade, vê se casa. Ao invés de fazer 3 classes com 500 métodos, depois descobrir que não roda nada. Ao invés de testar a classe, ao invés de testar o que é para ser testado nos códigos. Tanto faz, mas o que é importante é que você vá fazendo a escrita progressiva. Você não vai fazendo um monte de método que você não precisa. Antes de fazer a função soma, eu precisava que essas duas funções funcionassem. Por quê? Porque eu tanto vou precisar converter os dois nomes, 2 mais 2, eu vou ter que converter isso para número, somar os números, e o resultado do valor eu tenho que gerar o nome de volta. Então aqui eu preciso transformar isso daqui em número, por exemplo, 2 mais 3, 2 mais 2 é para dar 4. E 2 mais 3
2 mais 3 é para dar 5. Como é que eu faço essa? Eu preciso pegar esses dois nomes, né? Então seria A, que é um string, e B, que é um string. Eu vou ter que converter eles para número. Então seria valores.get value de A mais valores.get value de B. Então agora eu tenho um número que o A representa, aqui eu tenho um número que o B representa. Essas duas coisas a gente vai somar, e depois de somar eu tenho que pegar o quê? Valores.getName, o nome que foi o nome do resultado. Então, se foi 1 mais 1, o resultado foi 2, agora eu entro com 2 números e saio 2 nomes. Agora que eu tenho o código implementado, eu tenho que gerar a entrada. Se for soma, mas vamos lá, o nome está correto? Estou chamando soma? Soma. O que é que eu tenho aqui? 2 nomes. Então, eu vou precisar passar aqui o nome da função. O nome da função é soma? O nome da função é soma. Ela retorna o quê? Um número. Não retorna um número, né? Ela retorna um nome. 2 mais 2 tem que dar 4. Nome. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que passar o primeiro parâmetro, mas como nome mesmo, e o segundo parâmetro como nome também. O resultado disso vai me dar um nome que eu vou imprimir esse nome. Tcharam! E aí nós temos todos os nossos testes. Se eu te precisasse de mais ações, entendeu? Por exemplo, sei lá, qualquer coisa, né? Mostrar um show para mostrar todas as relações. É para ser 1, 2, vai ser 2, 3, vai ser 3, 4, vai ser 4 e 5 vai ser 5. Preciso de outra entrada aqui. Se por acaso o meu comando for show, que eu posso fazer um for, né? E começando de 0 não, e começando de 1 e menor do que 5 e mais, e menor ou igual a 5 e mais. E o que é que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o i, eu vou imprimir um tracinho e eu vou imprimir o i transformado em nome. O i transformado em nome seria valores.getName de i. Se eu errar alguma coisa, por exemplo, na hora que a gente for fazer os testes, ele vai avisar que está errado. O que é que está errado? Ele esperava o tracinho e eu coloquei 2 pontos. A gente vai lá e... errei aqui. Tá certo. Todos os testes. Não, só se quiser. Se tiver só uma instrução, não precisa. Ok? Então, fica bonitinho. Só tem uma instrução, vou deixar isso daqui assim. Okay? A mesma coisa de antes, é só você entender a sequência. Eu tenho um loop infinito, que quebra no end. Eu tenho uma sequência de linhas para serem processadas. Eu vou replicar a linha na saída. Vou quebrar em palavras, em argumentos. O primeiro vai ser o comando. E para cada comando eu vou fazer a conversão dos valores e a invocação das funções. E aí você sai construindo qualquer main.
Se por acaso você precisar de um laço, você poderia implementar o laço aqui, ou, por exemplo, fazer uma função aqui. Static get values, que retorna um string. String output. Minha saída vai ser essa. E aí agora, ao invés de fazer o write, eu vou fazer o quê? Concatenar no output. Assim não é assim. Seja a saída isso, vou jogando no output com /n no final. Então, gerei o meu output, no final eu retorno a saída que eu fui gerando, né? Como se fosse aqui o toString mesmo que a gente faria em todos eles. Então, para mostrar que o código ele pode estar em diferentes lugares. Então, aqui seria simplesmente write de valores.getValues. Mesma coisa que a gente tinha, só que agora com if else. Mesma coisa. Se para você é mais confortável assim, tanto faz. O que importa é que você se sinta mais na sensação de controle sobre aquilo que você está fazendo, né?